A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo. A partir de agora estamos iniciando mais um programa da TV Web, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Cornélio Procópio. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e nós estamos fazendo o comentário do livro de Daniel. Começamos a fazer o comentário do livro de Daniel, um livro muito abençoado por Deus, onde trará para nós durante 3 meses lições abençoadas, lições que irá edificar as nossas vidas. É muito importante a reflexão e nós estudemos este livro com temor e temor na presença de Deus, porque o livro de Daniel, como nós dissemos no comentário passado, ele é um livro muito importante no que se relaciona à profecia bíblica. Ele contém o relógio de toda a profecia do Antigo Testamento. Ele é a cronologia correta da profecia do Antigo Testamento. E também Daniel é chamado do profeta dos gentios, porque profetiza todo o arcabouço histórico das nações gentílicas e dos impérios que reinarão desde a sua época até o término de todas as gerações humanas. Neste comentário, nós estaremos fazendo o comentário da segunda lição, que vai trazer por tema a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. Lembrando a você de algumas coisas que nós falamos no comentário passado, dos aspectos introdutórios do livro de Daniel, nós devemos entender que, primeiro, que o livro de Daniel, ele contém a partir do primeiro versículo do livro de Daniel, que diz lá: no ano do 3º reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Nós devemos entender de pronto aqui que este versículo ele encerra um período da história de Israel, começando aqui o chamado tempo dos gentios. É o tempo em que Deus deixa de tratar com Israel como nação. Aqui Israel deixa de ser uma nação independente e passa a ser então uma nação dependente de outras nações. É importante nós entendermos isto por causa da característica da profecia do livro de Daniel. Até porque Daniel ele está profetizando, trazendo as revelações de Deus dentro de um cenário completamente pagão. Daniel, ele faz as suas profecias, profetiza a partir da Babilônia. É interessante nós entendermos que o livro de Daniel, ele é dividido em história e em profecia. Até o capítulo 6, o livro de Daniel, ele está falando a respeito de história. A história da época, que estava dentro do contexto histórico da vida de Daniel e também da época do cativeiro do povo que saiu de Jerusalém e foi para o cativeiro da Babilônica, assim como também que retrata o período dos reis, quando Daniel estava dentro da Babilônia. E a partir do versículo 7, nós temos então a chamada as profecias de Daniel relacionada aos fins dos tempos. Daniel ele traz as profecias que se relacionam aos fins dos tempos e por isso o gênero literário do livro de Daniel é chamado de apocalíptico. Nós dissemos no comentário passado que o livro de Daniel, ele recebeu muitas críticas por causa do aspecto profético do livro de Daniel, por causa das profecias exatas ditas por Daniel,
alguns críticos diziam que o livro de Daniel não poderia ser um livro verdadeiro, que supostamente foi um livro escrito por alguém 200 anos antes de Cristo. Mas eu disse que a nossa posição, na verdade, é que nós cremos que de fato o profeta Daniel recebeu essas revelações de Deus e estas visões, e são profecias verdadeiras, e nós podemos atestar pela atualidade dos acontecimentos dos dias que nós estamos vivendo, que as profecias de fato do livro de Daniel eram profecias verdadeiras, porque nós estamos vendo o cumprimento das profecias do livro de Daniel. São aspectos introdutórios que nós comentamos na lição passada. Importante para nós, então, ingressarmos no comentário desta lição, que será a segunda lição, que, como eu disse, trará o seguinte tema: a firmeza do caráter moral e espiritual de Daniel. O texto áureo da lição diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Verdade prática da nossa lição, ela diz assim: a integridade de caráter implica uma disposição interior para se manter fiel aos princípios da vida cristã. A leitura em classe, que vai do primeiro versículo do capítulo 1 até o versículo de número 20. Eu vou ler só os primeiros versículos para nós ganharmos tempo, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Apenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos ler até aqui para nós ganharmos tempo no comentário. Como nós vemos, meus irmãos, a lição de hoje ela vai falar sobre integridade, sobre caráter, e mais exatamente sobre o caráter de Daniel e o caráter dos seus 3 amigos. Meus irmãos, a lição de hoje para nós, para a nossa atualidade, ela vai implicar que é possível nós, como cristãos, sermos fiel a Deus com toda a integridade do nosso caráter dentro de uma sociedade pagã, dentro de uma sociedade corrupta, assim como foi Daniel. Daniel, ele está vivendo aqui, a partir deste instante em que começa a narração do seu livro, dentro de um cenário pagão, idólatra, onde toda a circunstância, nós podemos dizer, que era favorável para que Daniel, então, pecasse contra o Deus de Israel. Mas o livro vai nos mostrar que Daniel, ele com uma firmeza de caráter muito grande, ele decidiu não pecar contra Deus, ele decidiu não se contaminar com as coisas corruptas, pagãs e pecaminosas da Babilônia.
a lição ela vai retratar a história tanto de Daniel, como também dos seus 3 amigos, que eram Ananias, Misael e Azarias, que juntamente com Daniel foram levados para este teste, para que servisse ao rei da Babilônia. Mas é importante, meus irmãos, antes de falarmos sobre a integridade do caráter de Daniel, como está no texto do primeiro ponto, nós fazermos uma retrospectiva histórica do porquê que Daniel, tanto Daniel como os seus amigos, como as demais pessoas que saíram de Jerusalém e foram para o cativeiro dentro da Babilônia, nós fazemos essa retrospectiva histórica para nós entendermos por que eles se encontram ali. Porque, por exemplo, você já se perguntou por que eles estavam no cativeiro? Por que eles teriam que ir ao cativeiro? Não existia outra forma de Deus tratar com o povo de Israel. É necessário que nós entendamos, ainda que a grosso modo, um pouco desta história, dessa retrospectiva histórica, da história de Israel, para que nós entendamos de fato o fato da integridade do caráter de Daniel. Nós só vamos entender a integridade do caráter de Daniel se nós entendermos esta situação histórica do povo de Israel, dentro deste relacionamento do povo de Israel com Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, eu disse já na lição passada que o povo de Israel, a nação de Israel não era uma nação comum. Era uma nação que havia sido escolhida por Deus e que é uma nação que surgiu de um concerto que Deus faz com Abraão. E surgiu também, por assim dizer, de um milagre que Deus realiza por intermédio da vida de Abraão, juntamente com a sua mulher. Nós sabemos que Sara, ela era estéril. Mesmo assim, na sua velhice, Sara deu à luz a um filho, e a partir deste filho, que era o herdeiro da promessa de Abraão, chamado Isaque, ele se formou uma grande nação. E que Isaque vai dar à luz a Jacó e Esaú, e que a partir de Jacó tem 12 filhos, e a partir desses 12 filhos nós temos então a formação do povo de Israel. Nós devemos entender que a nação de Israel, ela foi chamada por Deus para que ela fosse a luz dos gentios. Ou seja, era a partir da nação de Israel que Deus haveria de se revelar às outras nações. Deus, quando ele projeta o seu plano de salvação, Deus escolhe então uma nação, que a partir dessa nação, o Redentor, o Filho de Deus, viesse através dela, e através dela ele viesse à terra, e na terra ele pagasse o preço do pecado do homem. Meus irmãos, o povo de Israel não foi ao cativeiro à toa. É claro que o tempo aqui ele é insuficiente para que nós detalhemos, na verdade, os fatos que levaram realmente Israel ao cativeiro babilônico. Mas nós devemos entender uma coisa de pronto, que o concerto que Deus faz com Abraão, ele era incondicional da perspectiva de Deus. No capítulo 15 do livro de Gênesis, você tem lá que Deus ele faz ali um concerto com Abraão. Ele faz uma promessa com Abraão, e aquela promessa que ele faz com Abraão é uma promessa incondicional que Deus garante por si mesmo, que ele haveria de cumprir aquela promessa. A promessa, preste bem atenção, a promessa que Deus faz a Abraão, de que a sua descendência herdaria uma terra, e que Deus daria aquela terra por estatuto perpétuo para os descendentes de Abraão, ela era uma promessa incondicional. E você deve estar se perguntando da seguinte maneira: se a promessa que Deus faz com Abraão, no capítulo 15 do Evangelho de João, era uma promessa incondicional, então por que o povo se encontrava no cativeiro babilônico? A grande questão é a seguinte: o cumprimento total da promessa, Deus garante por si mesmo que a promessa vai se cumprir. Mas a relação
preste bem atenção. A relação que Israel tem com a terra que Deus deu para eles é um outro concerto. Nós podemos ver isso, meus irmãos, claramente no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Lá neste livro, você vai perceber que Deus ele faz algumas promessas, tanto positivas como promessas negativas, relacionado à relação de Israel com a terra. Quando nós analisamos a relação de Israel com a terra, a chamada aliança palestina, a chamada ali aliança da terra que Deus faz com o povo de Israel, a garantia do sucesso do povo de Israel dentro da terra, a garantia de sucesso da forma como eles lidariam com a terra, dependia de alguns requisitos mencionados por Deus no capítulo 28 e também capítulo 28 de Deuteronômio e também capítulo 26 do livro de Levítico. Deus ali estabelece as regras que levariam Israel a ter sucesso dentro da terra. Deus ali diz, entre outras coisas, que para que eles realmente, se eles fossem obedientes a todos os seus mandamentos, as bênçãos dele alcançariam o povo. E eles não seriam cauda, e que eles seriam cabeça. Prestem atenção, meus irmãos, que essa promessa ela é feita para Israel. Não é uma promessa feita para a igreja do Senhor. Muitas pessoas tentam tomar esta promessa para a igreja. Mas a promessa de que é cabeça e não cauda, era uma promessa que era feita para Israel como nação. Então, entendamos uma coisa, como nação, como que a estada de Israel na terra, o teu sucesso na terra, a garantia de bênção de Deus na terra, dependia de alguns requisitos elencados por Deus no capítulo 28 de Deuteronômio. Mas, se eles não obedecessem a esses mandamentos, eles então seriam expulsos da terra. E nós vamos ver, pelo decorrer da história de Israel, que Israel, em todo o curso da sua história, desobedeceu a Deus, adorou a outros deuses, andou no curso das outras nações que Deus tinha dito para que eles não andassem. Porque imaginem vocês, meus irmãos, Israel é a nação santa separada por Deus. Não é uma questão simplesmente de uma nação que Deus separa para o seu bel prazer. Eu quero ter um povo, então eu vou separar um povo para mim. O grande projeto do Deus Todo-Poderoso era que por intermédio desta nação nascesse o Redentor. Então a nação deveria ser santa, não deveria ser conforme as outras nações. Israel desobedeceu, Israel pecou. Principalmente na época da monarquia de Israel. Israel teve uma vida dissoluta, de dissolução, de pecaminosidade diante de Deus. Os reis que regiam Israel eram reis que pecavam, que prevaricavam contra Deus, pecavam contra Deus, adorando a outros deuses, e pecado este que era abominação a Deus. Não teve outro recurso. Deus então teve que expulsar Israel da terra. Por quê? Porque aquilo fazia parte de um concerto. E todo concerto tem as suas consequências. E a consequência de não obedecer aos mandamentos de Deus é que eles então deveriam ser expulsos da terra. Mas existe a perspectiva histórica também das circunstâncias que cercaram, então, a ida de Jerusalém ao cativeiro babilônico. Para nós entendermos de fato, aqui nós não temos este tempo, eu aconselho aos irmãos que leiam o livro do profeta Jeremias, porque Jeremias é o profeta que profetizou exatamente
na circunstância em que eles foram para o cativeiro babilônico. Jeremias é chamado profeta, o profeta do cativeiro babilônico, não dentro do cativeiro babilônico, porque profeta dentro do cativeiro foi o profeta Ezequiel e também o profeta Daniel. Mas aquele profeta que dentro das circunstâncias em que eles iam para o cativeiro babilônico e que já não tinha mais nenhum recurso, eles iam para o cativeiro. E Jeremias aparece nesse cenário, falando a respeito das circunstâncias que cercam os dias que antecederam a ida do povo de Judá para o cativeiro babilônico. Do povo de Judá, por quê? Porque nós lemos na história que 150 anos, mais ou menos, antes do cativeiro babilônico, do povo de Judá, nós temos o cativeiro assírico do povo do reino do norte, das demais 10 tribos, que também foram levados cativos. E vejam bem, meus irmãos, que dentro desta situação histórica que a lição nos apresenta, nós temos que as 10 tribos do norte, elas deveriam servir de exemplo para o povo de Judá. Eles deveriam, que Deus não toleraria o pecado de idolatria, o pecado de opressão dos necessitados, o pecado de rebeldia, Deus não toleraria. As abominações praticadas pelo povo do norte, Deus julgou, levou as 10 tribos do norte ao cativeiro assírio, e nos diz a Bíblia que eles jamais retornaram daquele cativeiro. Deveria ter servido de lição, mas não serviu. Os reis que antecederam ao cativeiro babilônico, e nós temos aí dentro da perspectiva histórica já, a partir, nós podemos dizer que depois do rei Ezequias, porque depois do rei Ezequias, nós temos o filho dele que é chamado Manassés, e preste bem atenção, que é 90% do motivo determinante que levou o povo de Judá para o cativeiro babilônico foi o rei Manassés, que pecou como jamais havia pecado qualquer outro rei. A Bíblia faz menção que Manassés, ele foi tão pecaminoso, ele foi tão pecaminoso que ele excedeu aos piores reis de Israel, as 10 tribos do norte, que nós podemos mencionar aí, o rei Acabe, que todos conhecem essa história. Todos conhecem a história do rei Acabe, que ele foi um rei pecaminoso dentro das 10 tribos do norte. Manassés conseguiu exceder a Acabe em todos os seus pecados. Aqui, a partir daqui, começa-se a determinar então que o povo de Judá iria ao cativeiro. Mas Deus, meus queridos, ele é longânimo. Ele é misericordioso. Você percebe pela história que depois de Manassés, ele teve o seu outro filho chamado Amon. E Amon deu à luz e no lugar de Amon reinou Josias. Amon, por si mesmo, ele copiou todas as atitudes de seu pai, mas reinou por um período muito breve. Depois veio Josias, que fez o maior avivamento dentro do período monárquico de Israel. Josias, ele fez o maior avivamento, quebrou todos os altares no alto, quebrou todos os postes ídolos que havia em Jerusalém e também em Israel. Josias faz o maior avivamento, mas a partir dali, do final dos dias de Josias, começa então a derrocada de Judá. Os reis que sucederam Josias, eles tiveram dentro de seus reinados uma estabilidade muito grande. A história nos diz que depois de Josias, quem ocupa o reinado de Josias é Jeoacás. Jeoacás, então, ele não reinou por muito tempo, porque o rei do Egito, então, tirou Jeoacás e colocou Eliaquim, que o próprio rei do Egito, olha o período de instabilidade moral e espiritual de Judá. O rei do Egito coloca outro nome no rei de Judá, chamado Eliaquim, que passa a ser chamado de Jeoaquim.
E é neste período que nós começamos o livro de Daniel. Daniel, neste período, deste rei chamado Joaquim, ele vai então a cativeiro babilônico. Se você prestar atenção em 2 Reis, por exemplo, você não vai ver menção da primeira leva, você não vê explícito no texto a primeira leva do cativeiro. Mas Daniel, ele faz menção aqui no primeiro versículo, ele diz assim, ó, no ano terceiro do reinado de Joaquim, que era Eliaquim, que passou a ser chamado Joaquim, que Joaquim, que era filho de Josias. Joacás, filho de Josias, ele reina no lugar de seu pai. Joacás é tirado do trono pelo rei do Egito, e o rei do Egito coloca então a Eliaquim, no qual dá o nome de Joaquim. E no terceiro ano deste rei chamado Joaquim, então, Nabucodonosor vai a Jerusalém, então, e ali ele leva ao cativeiro os nobres e os da linhagem real de Jerusalém e leva para o cativeiro babilônico. Depois nós vamos ter outros dois reis, chamados Joaquim, e depois nós temos Zedequias. Nós temos mais outros dois cativeiros. No segundo cativeiro nós temos a ida do profeta Ezequiel. E a partir daí, então, Zedequias, que foi aquele rei que teve os seus olhos furados, foi aquele rei que, por ser pecaminoso, Deus então o entregou na mão de Nabucodonosor. E entregando na mão de Nabucodonosor, Nabucodonosor mandou matar os dois filhos de Zedequias na sua frente. E não somente matou os dois filhos de Zedequias na sua frente, por Zedequias ter se rebeliado contra Nabucodonosor. Irmãos, preste bem atenção. Deus usava o profeta Jeremias, que era para o povo então obedecer a ordem de que eles iriam a cativeiro babilônico. Eles deveriam ser submissos, porque naquele exato momento estava sendo a vontade de Deus por causa dos pecados de Judá que vinha sendo cometido desde toda a monarquia, e mais exatamente intensificou esses pecados no período do rei Manassés. A partir de Manassés, eles deveriam ser submissos, porque os profetas haviam profetizado. Mesmo assim, Zedequias, confiando na força dos seus braços, ele prevarica contra o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, então, não tem outro recurso. Leva então ao cativeiro babilônico, mata os dois filhos de Zedequias na frente dele, fura os seus dois olhos e leva ele para a Babilônia. Esses são os acontecimentos históricos que antecedem então as circunstâncias que cercaram, a grosso modo, a ida do povo de Jerusalém ao cativeiro babilônico. E a partir daqui, então, nós temos a história de Israel sendo contada a partir do cativeiro babilônico. Nós temos aqui o chamado, meus irmãos, o chamado tempo dos gentios. A partir no livro de Daniel, nós temos a cronologia exata do cumprimento das profecias de Israel. Deus disse para Daniel que ele deu 70 semanas para que ele cumprisse toda a profecia. Nós temos exatamente, pela cronologia do livro de Daniel, 69 semanas cumpridas. Só falta uma semana para que se cumpra todas essas profecias e para que chegue, escute bem, o final dos tempos. Aqui então nós vamos falar sobre Daniel e sobre os seus 3 amigos dentro do cativeiro babilônico. Agora Daniel se encontra então dentro do cativeiro babilônico. E dentro do cativeiro babilônico, a Bíblia começa a dizer que Nabucodonosor levou dos nobres e da linhagem real para o cativeiro babilônico. Eles estão vivendo agora numa cultura em que eles são completamente rodeados de ídolos. O povo de Israel tanto prevaricou, tanto abominou, trouxe abominações a Deus, tanto pecou, que Deus, usando os seus profetas para repreender Israel, Deus havia dado a lei
para Israel que eles não deveriam adorar outros deuses. Deus não teve outra alternativa. Levou eles para que eles vivessem dentro da cultura dos ídolos. Daquilo que o povo deveria abominar. Para que eles comessem a todos os instantes diante dos ídolos. Para que chegasse o momento que eles tivessem nojo dos ídolos. Nojo da idolatria. É nesse cenário que nós vamos ver então, Daniel demonstrando uma inteireza e integridade de caráter por parte de Daniel. A história começa a nos dizer que o rei da Babilônia, diz assim o texto, que disse o rei, versículo 3, a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciências e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Ele ensinasse a cultura e as línguas dos caldeus. Presta bem atenção no que Nabucodonosor está tentando fazer aqui. Quem que ele leva primeiro para o cativeiro babilônico? Nabucodonosor, dentro de uma estratégia, claro, meus irmãos, que por detrás da estratégia de Nabucodonosor estava Satanás. Estava Satanás por detrás da estratégia de Nabucodonosor. Mas olhando pelo raciocínio humano, a estratégia de Nabucodonosor, ela era uma estratégia muito boa, para que aniquilasse de vez o seu adversário. Nabucodonosor, dentro da sua estratégia, ele leva primeiro para o cativeiro babilônico os da linhagem real e os nobres da terra de Israel, de Jerusalém. Se Nabucodonosor está levando os da linhagem real e os nobres de Jerusalém, ele estava querendo aqui aniquilar todo o poder, todo o conhecimento da nação de Israel. Nabucodonosor estava querendo aniquilar aqui toda a cabeça pensante do reino de Israel. Toda a cabeça que projetava as estratégias de administração, a estratégia de economia, toda a estratégia de sucesso da nação de Israel, as estratégias de guerra. Nabucodonosor estava querendo então aniquilar a força do adversário, começando pelas cabeças pensantes. Mas uma coisa muito séria vai acontecer aqui, que muita gente passa despercebido quando lê o texto de Daniel. Observe bem, meus irmãos, que ele diz assim, versículo 3, ele diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Bom, os nobres, tudo bem, ele aniquilava as cabeças pensantes. Mas o problema dessa primeira leva do cativeiro não eram os nobres. É quando ele diz aqui, os da linhagem real de Jerusalém. Aqui muita gente passa despercebido quando lê esse texto, porque quem era a linhagem real da nação de Judá? Procedia de quem a linhagem real da nação de Judá? Nós não devemos perder isso de vista, porque esta é a estratégia de Satanás. Essa é a estratégia de Satanás. Quem era a linhagem real de Judá? Você deve já ter na sua mente quem era a linhagem real de Judá. Era a descendência de Davi. A descendência de Davi era a linhagem real da nação de Israel e de Judá. Agora eu pergunto para vocês, qual a promessa estava ligada à linhagem real de Davi? A descendência de Davi. O Messias deveria nascer
da descendência de Davi. Se Satanás consegue aqui aniquilar a linhagem real, ele consegue aniquilar a vinda do Messias à terra, e por isso o Messias não nasceria e ele não pagaria os meus pecados. Meus irmãos, olha a estratégia de Satanás por detrás deste cativeiro. Eu estou dizendo essas coisas aqui para que você entenda a importância da integridade do caráter de Daniel. Eu não tenho tempo aqui para falar sobre todos esses aspectos, mas a importância da integridade do caráter de Daniel é que os nobres e os da linhagem real significava um risco muito grande para a descendência da qual nasceria o Messias. Eles foram levados a uma outra cultura, e como era próprio Nabucodonosor, o que ele ia tentar fazer é que ele ia tentar mudar a cultura do povo de Israel. Se Nabucodonosor, se ele consegue mudar a cultura de Israel, e para mudar esta cultura, o que o rei de Nabucodonosor fez? Ele separou alguns. E veja bem, que era dos nobres e da linhagem real, era as cabeças pensantes, era aqueles que influenciavam todo o povo. Satanás, ele não precisa, meu irmão, conquistar todo o povo. Se ele conquistar a cabeça pensante, as cabeças pensantes da nossa igreja, ele consegue detonar e derrubar a igreja do Senhor. É por isso que a liderança da igreja, ela precisa ter em mente que ela precisa ter uma integridade moral e espiritual, que faça a vontade de Deus, porque se ela não tiver essa integridade, a liderança não tiver essa integridade moral, espiritual, ela é a cabeça pensante, determina aquilo que faz e aquilo que não faz, é aqueles que estão diante da igreja para que possam ser copiados. Se eles não tiverem integridade moral, Satanás vai conseguir detonar e derrubar a igreja do Senhor. Nabucodonosor vai tentar aqui mudar a cultura. E para isso, Nabucodonosor separa Daniel juntamente com seus 3 amigos. O texto não diz que tinha mais pessoas, mas nós podemos acreditar que certamente, talvez pudesse ter mais pessoas incluídas entre eles. Isso é uma posição minha, que eu vejo nas escrituras. O texto não está dizendo, mas eu acredito que tinha mais pessoas juntamente com eles. Nabucodonosor separa essas pessoas para que mudasse a cultura deles. E para isso, eles iriam aprender a língua dos caldeus. E não fica só aí, para que mudasse a cultura deles. Nabucodonosor oferece àqueles jovens de todas as suas iguarias que somente o rei comia na sua mesa. Se Daniel não tivesse integridade de caráter, ele ia pensar da seguinte forma: puxa vida, saí do cativeiro, podia ter morrido, mas não, aqui Deus está me abençoando, porque eu estou por cima, eu estou sendo cabeça, e eu sendo cabeça, eu estou comendo na mesa do rei, eu estou comendo juntamente com o rei, e então eu vou participar dessa cultura, porque Deus está me abençoando dentro dessa cultura, eu estou tendo sucesso na Babilônia. Presta atenção com isso, meus irmãos, tem muita gente confundindo o sucesso que o mundo está oferecendo, está se sujeitando à comida oferecida pelo mundo, está comendo da comida oferecida pelo mundo, pela Babilônia, que é este mundo, e rejeitando o concerto que fez com Deus. Muita gente podia pensar assim, que foi uma determinação baseada no momento exato que Daniel está vivendo ali. Ele decide ali naqueles, não vou comer da mesa do rei, não quero comer daquela comida, não gosto daquela comida e não quero comer aquela comida. Veja bem
que não é disso que trata o texto. É necessário que nós estejamos inseridos num contexto muito maior para que nós possamos entender de fato este texto. Vamos ler rapidamente aqui. Se você quiser me acompanhar, você pode abrir o texto ou marcar o texto para você ler depois. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 14. Deus fazendo concerto com Moisés. E diz para ele assim, versículo 14: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é, para que não faças alianças com os moradores da terra. Não suceda em que, se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios. E tome mulheres das suas filhas para os seus filhos, e as suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Deus, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. O perigo aqui não era a comida. Paulo vai dizer que a comida nada é, que o ídolo em si nada é. Mas quando Daniel, ele resolve não comer das iguarias do rei, e aqui eu quero entrar rapidamente na questão de caráter. O que é caráter? O que você entende por caráter? Nós não temos tempo para explanar a questão de caráter. Mas o que é caráter para você? Caráter, meus irmãos, nós podemos dizer, é uma palavra muito difícil de explicar. Eu entendo, meus irmãos, que caráter, você vai ver psicólogo falando. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas só podem ser analisadas pelo seu comportamento. Porque quando eu falo de caráter, eu estou falando de alma. Eu estou falando daquilo que nós somos no nosso interior. Quando eu falo de caráter, eu falo daquilo que nós somos de fato. Não aquilo que eu apresento, mas aquilo que eu sou de fato. É isto que é caráter. Nós podemos dizer que caráter, ele é a soma da personalidade humana juntamente com o seu temperamento. Nós sabemos que personalidade é aquilo que nos individualiza. E temperamento é algo que nós herdamos e que vem na nossa natureza. E então o temperamento, ele não é moldado. Nós podemos sim, não é mudado. Ele pode ser moldado. Você pode moldar o seu temperamento, mas você não pode mudar o seu temperamento, porque ele faz parte da natureza humana, da individualidade humana. Uns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. Outro grita, fala glória a Deus muito alto na igreja, o extrovertido. Outro fala glória a Deus baixinho. E às vezes ele é confundido como alguém que está frio, mas na verdade não. É a natureza, o temperamento daquela pessoa. É o temperamento daquela pessoa. Mas caráter, na verdade, ele é adquirido dentro da circunstância que a pessoa vive. E aqui está a importância, meus irmãos, de Daniel. Porque muitos podem pensar assim, olha, Daniel, ele tinha caráter. Ele nasceu com caráter. Não, Daniel, ele teve seu caráter mudado, moldado, adquirido dentro de uma circunstância, em um relacionamento que ele tinha em Israel com Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que a forma pedagógica de uma pessoa viver em Israel era uma forma em que ela tinha um contato diário com Deus poderoso, com Deus Todo-Poderoso. Havia regras que eles deveriam obedecer, e dentro daquela comunidade, aquelas características, as pessoas iam adquirindo todas aquelas características, porque quando eu falo de caráter, geralmente quando eu falo com uma pessoa tem caráter ou não, eu estou relacionando aquela pessoa exatamente com um padrão estabelecido. Você diz assim, ó, fulano é bom caráter. Mas por que você diz que alguém é bom caráter? Porque aquele fulano, ele está sendo relacionado, ele está sendo comparado com um determinado padrão.
com um determinado padrão que é aceito pela sociedade. A fulana é uma boa pessoa, dentro de um padrão estabelecido. Daniel, o caráter, a integridade de Daniel, ela pode ser vista como um bom caráter dentro do contexto de Israel, porque o caráter de Daniel, ele foi moldado, ele foi adquirido dentro de uma relação com Yahvé, com um Deus Todo-Poderoso. Então, o caráter de Daniel era aquele caráter que Deus tinha como padrão estabelecido. Era o padrão que Deus tinha para que uma pessoa realmente tivesse um caráter estabelecido. Então, quando Daniel aqui decide não se contaminar, é porque Daniel havia aprendido que ele não deveria comer comida sacrificada aos ídolos. E ele aprendeu que ele deveria honrar Deus no seu comportamento. Ele adquiriu este comportamento. O caráter dele era equiparado à vontade de Deus. O meu caráter, o seu caráter, ele será um bom caráter. Eu vou ter um bom caráter cristão a partir do momento que eu ser, então, relacionado, equiparado, pesado pelas Escrituras Sagradas. O meu caráter ele só pode ser analisado à luz das Escrituras Sagradas. O padrão para o caráter cristão está nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque é nas Escrituras Sagradas que nós vemos então o caráter de Cristo. Baseado neste comportamento de Daniel, do aprendizagem que ele tinha dentro do seu lar, da sua família, ele adquiriu um caráter genuíno de alguém que adorava verdadeiramente a Deus. O caráter de Daniel não era daquele tipo de pessoa que você estava vendo uma coisa por fora, mas por dentro era outra. Daniel era por fora aquilo que ele era por dentro, porque caráter é aquilo que nós realmente somos, é a marca que nós deixamos nas outras pessoas. Você analisa, você convive com alguém e aquela pessoa geralmente, de longe, você tendo aquela relação impessoal, você até arrisca dizer que ela é uma boa pessoa, porque você não tem uma relação direta com aquela pessoa. Mas quando você vive realmente com aquela pessoa, é que você vê exatamente o que aquela pessoa é. Aí você está apto para dizer se ele tem ou não caráter. Por quê? Porque a marca que ele vai deixar em você é a marca daquilo que ele realmente é como pessoa. Como pessoa, somente Deus conhece o ser humano. Então, a pessoa que é cristã, ele só vai ter um caráter cristão quando ele pode ser analisado à luz da Escritura e quando ele age de acordo com as Escrituras Sagradas, é que ele tem esse caráter cristão. Daniel, ele teve integridade. Ele foi inteiro. Integridade vem de inteiro. Ele não teve reservas. Ah, mas isso aqui não tem problema. Olha, isso aqui não tem importância. Daniel sabia. Deus tinha dito, não pode, não poderás. O caráter, a vontade de Daniel não era baseado na sua própria força, mas o caráter de Daniel era baseado na confiança inabalável que ele tinha do Deus Todo-Poderoso. Este era o caráter de Daniel e dos seus 3 amigos. Ele confiava em Yahvé. Ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Aquilo que Deus havia dito é que tinha importância. Não era aquilo que ele achava. Mesmo vivendo na Babilônia, Daniel sabia que ele tinha que agradar a Deus. Vivendo na Babilônia, Daniel sabia que aquela era a vontade de Deus, porque Judá havia pecado e eles estavam ali por merecimento. Mas Daniel não poderia tomar daquilo que Deus havia o abandonado, que ele deveria estar ali, que Deus estava cuidando, estava zelando para que Israel, Judá fosse uma nação santa. Então ele confiava nas palavras que os profetas haviam dito. Ele confiava naquilo que Deus havia dito. E baseado nesta confiança que ele tinha em Deus, ele então estabelece que ele não iria se contaminar. A determinação do caráter de Daniel foi baseada na confiança que ele teve em Deus. Resumindo aqui, eu quero dizer para você que nós podemos viver dentro de um cenário que é pecaminoso, mas a partir do momento que eu tenho uma relação com Deus,
que eu baseie a minha vida nas Escrituras, mesmo vivendo numa geração pagã, pecaminosa, eu tenho a possibilidade de viver integralmente, moralmente e espiritualmente para fazer a vontade de Deus. Eu tenho a condição, porque esta condição Deus nos dá, a condição para que eu viva, para que eu decida, pela formação do meu caráter cristão, que eu não vou pecar contra Deus. E a partir do momento que a igreja de Cristo assim se decidir, e assim fazer, Deus então vai revelar todas as suas grandezas, assim como ele faz com Daniel e com todos os seus amigos. Nós teremos sucesso dentro dessa empreitada de fazer a vontade de Deus. Que a nossa vida, o nosso comportamento esteja adequado com a vontade de Deus. Então, Deus vai nos revelar todas as suas grandezas para que nós façamos integralmente, com integridade, a sua vontade. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir em tudo aquilo que nós dissemos e que você possa ser edificado então na vontade de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.